Continuando a falar de ideias enraizadas no nosso cérebro que a gente pode se apropriar para utilizar na criação de personagens, a gente pode falar de simetria e dessa mania que a gente tem de organizar coisas. Boa parte da nossa concepção de beleza está associada com a simetria das coisas. Quanto mais perfeita, entre aspas, forem ambos os lados, mais bonito essa coisa vai parecer para a gente. Quando a gente olha para o rosto de alguém, por exemplo, instintivamente a gente busca encontrar algum tipo de simetria entre o lado direito e esquerdo. Só depois que a gente passa essa fase, a gente começa a colocar as peças no lugar e encaixar os detalhes e proporções que fazem aquela pessoa ser única para a gente. Na arquitetura, a ideia da simetria é bastante usada. Provavelmente você já entrou em alguma igreja católica e ficou abismado com aqueles arcos, aqueles detalhes totalmente simétricos. Na arquitetura, principalmente na arquitetura renascentista e gótica, a simetria é bastante explorada. Um outro tipo de organização automática que nosso cérebro faz é ordenar as coisas em padrões. E o número 3 é o mínimo que a gente consegue encontrar para fazer esse tipo de coisa, tá? É por isso que a gente gosta de começo, meio e fim, pequeno, médio e grande, e esse tipo de organização em tríade. Na criação de histórias, o número 3 tem importância porque ele consegue desempatar, criar uma alternativa a uma situação, ou oferecer um ponto de vista a uma questão que é totalmente binária, ou sim ou não. O número 3 ele entra como uma opção do meio. Tem até aquela frase em latim, que diz que tudo que vem em 3 é perfeito, e apesar de todas as áreas terem teorias sobre o número 3, para a gente focar aqui no assunto que é desenhar personagem, a gente vai se concentrar nessa ideia de desenhos com simetria e organização de 3 partes. Assim como eu já comentei que o contraste de áreas claras e escuras chamam a nossa atenção, o contraste de tamanhos diferentes também faz o mesmo para a nossa percepção visual. Se eu te mostrar esse primeiro exemplo, provavelmente você não vai conseguir encontrar tantos ganchos visuais para criar uma história para esses 3 personagens, mesmo que eles tenham uma pequena expressão nos olhos diferente. Mas assim que eu coloco mais variação nos tamanhos, fica mais fácil imaginar uma personalidade para cada um deles. Isso apenas porque eu mudei esse padrão visual de médio, médio, médio. Agora eles têm o tamanho de grande, pequeno e médio. Tem um ritmo diferente. Falando em ritmo, eu não lembro onde eu li ou eu ouvi isso, mas pensar nessa distribuição como batidas ou compassos musicais é uma excelente analogia para a gente sempre lembrar em colocar variação no tamanho das partes e objetos que a gente cria. Como eu citei agora há pouco, a simetria e a organização ordenada ela nos atrai porque está ligada com uma ideia antiga de beleza e perfeição. Se você procurar por imagens das estátuas gregas e egípcias, aquelas bem antigas do período arcaico, você vai notar que as figuras têm aquelas poses bem duras, totalmente simétricas. Só mais tarde, quando foi introduzida a ideia do contraposto, que é quando a cintura da figura se inclina numa direção oposta aos ombros, aquela quebradinha, é que as estátuas começaram a ficar um pouco mais naturais e assimétricas. Isso virou um novo padrão de beleza para a arte. Voltando para o desenho, uma tendência de quem começa a desenhar é dividir toda a superfície na metade exata. Talvez se for um desenho arquitetônico, de ornamentos, ou algo que você queira intencionalmente dar aquele visual de perfeição matemática, isso funcione. Mas para o desenho de personagens, onde a gente precisa passar a ideia de algo vivo, mais natural, a assimetria, tanto na pose quanto na organização dos elementos, é muito importante. Se eu te mostrar esse círculo e pedir que você divida ele ao meio, talvez a sua primeira intenção seja fazer uma divisão no meio exato. Mas fazendo isso, a gente meio que anula a ideia anterior de distribuição entre formas pequenas, médias e grandes. Tudo vai ficar do mesmo tamanho. Por isso, quando a gente vai dividir uma superfície, a gente tem que forçar um pouco contra o instinto natural, e tentar sair da simetria. A gente tem que buscar outros arranjos e composições de tamanho. Então, tudo isso que eu falei aplicado a esse desenho, dá para a gente notar que nessa primeira versão aqui, a número 1,
as formas principais do personagem, que é a cabeça, o tronco e as pernas, elas praticamente têm o mesmo tamanho, têm a mesma proporção. É o que dá para enxergar nesse gráfico aqui em cima. Nessa segunda tentativa, eu tentei exagerar um pouco da cabeça e um pouquinho, mudar um pouco a proporção do tronco para as pernas, mas não foi o bastante para deixar o personagem um pouco mais cartoon, um pouco mais interessante. Foi na versão 3 onde eu realmente decidi deixar a cabeça grande, o tronco pequeno e as pernas num tamanho médio em comparação às outras partes, e foi nessa opção que vocês veem que o personagem ele ficou um pouco mais interessante, tá? Agora, já outra ideia sobre evitar as divisões perfeitas, a gente pode ver também que a primeira versão, se eu traçar aqui uma linha, né, com a altura da cabeça, você está vendo que o meio certinho foi onde eu coloquei os olhos. A outra divisão, que seria o tamanho do tronco, o meio certinho eu estou meio que casando a gola com o começo do braço. Então todas as divisões do desenho elas estão quase que definidas no meio, né? Elas estão sempre casando com o meio da forma principal. E é isso que a gente tentou fugir um pouco aqui nessa opção. Tá vendo como os olhos estão um pouquinho mais para cima? Se eu colocar a altura do torso, tem uma leve diferença desse tamanho para esse, mas novamente foi aqui onde eu tentei deixar o tamanho, uma disparidade maior entre essas divisões. Tá? Vamos ver isso agora mais a fundo no próximo exemplo.